há tempos, aproximadamente de 8 a 10 anos. No início, a contratação dos agentes era feita por meio de contrato temporário, contrato por empresas terceirizadas, vários tipos de contratos, se você for observar, eram irregulares em detrimento do trabalhador, que eram vocês agentes. E aí o que aconteceu? Veio a lei 11.350 em 2006 e pediu para que as prefeituras regularizassem a situação dos agentes, em prol do interesse público, da saúde e do próprio interesse do trabalhador. E aí, essa lei, ela veda a contratação por empresa terceirizada, portanto, a prefeitura não pode mais fazer convênio com hospitais. Nada disso, nada. Proibido. E também não pode contratar vocês, agentes, de forma temporária. Ok? Não pode. O que é? Isso diz a lei. O que vem acontecendo? Contratação irregular, São Paulo capital, todas as contratações são feitas por terceirizados, independente dos termos da lei. Interior de São Paulo, que a gente tem visto, e eu vi porque eu estou trabalhando em Jundiaí, a prefeitura fazendo contratos temporários, a lei veda a contratação temporária, ou seja, a contratação daqueles agentes é irregular. Agora, o que disse a lei para vocês, em benefício de vocês? A prefeitura vai ter que contratar diretamente o agente, por meio de regime seletista, pela CLT, ou salvo-se lei local dispuser de forma diversa. Isso quer dizer o quê? Pode ser promulgada uma lei aqui em Juquitiba que diz que vocês vão ser regidos pelo regime estatutário, ok? Pode acontecer. Em Jundiaí aconteceu isso, só que a prefeitura, infelizmente, também continua agindo de forma irregular, porque ela fez um concurso público, mandou todo mundo embora primeiro, fez um concurso público, contratou essas concursadas pelo regime estatutário, porém não observou que a lei 11.350 diz que para que seja o contrato de trabalho regido pelo regime estatutário, é necessário anterior lei que o preveja, e não existe. Logicamente que vai chegar um momento em que isso vai causar transtorno ali. Entendeu? Agora, para esclarecer a questão aqui de Juquitiba, eu preciso de algum representante de vocês que possa me explicar o tipo de contrato que vocês tinham com a prefeitura. Quem poderia fazer isso para mim? Seu nome? Arthur. Eu sou um dos primeiros aqui, eu não sei se tem alguém com 8 anos. Eu fui um dos primeiros a serem contratado, era um contrato temporário. No caso, eu tenho contrato em casa, eu ia trazer, mas... Esse contrato temporário por quanto tempo? Era de tempo indeterminado. Prefeitura Municipal. Não, tempo indeterminado. Isso. Era esse o contrato. É isso que eu estou te falando. Ilegal. Ilegal. A prefeitura não poderia... Só um minutinho. Antes de 2006, a prefeitura não poderia contratar diretamente vocês. Ela poderia, sim, fazer um contrato por prazo determinado antes da lei 2006, desde que houvesse previsão legal. Por quê? Havendo interesse público, a Constituição Federal, ela permite que os entes públicos contratem pessoas sem concurso público, desde que haja o interesse, a necessidade e uma situação emergencial. Tá? Determinado. Aí... Se a contratação era por tempo indeterminado, é lógico que eu gostaria de estar vendo os termos deste contrato. Mas eu já diria que existe ilegalidade desde agora. Pode mandar um fax. Exigindo, na verdade, Pois eu posso. Entendeu? Olha, só um minutinho, por favor, que a colega vai falar. Que assim, eu cheguei até em fórum e tal, com isso, e lá eles disseram que a prefeitura, eles lavam a mão em questão ao agente comunitário de saúde. Quando você disse que você foi na justiça, você fez o quê? Você entrou com o processo trabalhista? Entrei no processo trabalhista para
com isso. Então chega lá, a advogada da prefeitura, a Maria, que é do departamento pessoal. O que diz o juiz? O que a prefeitura diz para mim não... Então, o juiz acatou o que a prefeitura fez. Falou. Não tinha vínculo nenhum, reconheceu, o processo parou. Está em fase de quê? Recursos? De recursos. É que aí também vai assim, muito ou do advogado, ou do fundamento que o advogado usou, de todas as partes. Eu não tenho conhecimento, se você pudesse me trazer os termos que ele trouxe, o teu advogado usou para fundamentar teu pedido, se ele fundamentou com base na emenda constitucional, porque essa lei, gente, ela tem a garantia constitucional. Isso quer dizer o quê? Existe uma hierarquia de normas. Primeiro a Constituição Federal, depois as outras espécies legislativas. A própria Constituição Federal garante o exercício da função do agente comunitário de saúde. E diz que essa função será regulada por lei complementar. A lei complementar é a Lei 11.350. Que agora vai ter uma outra lei, né, que vai entrar em vigor, que vai incorporar outras coisas. Sim, mas aí quando a gente fala em projeto de lei, eu, por advogado, trabalhar nesse mundo jurídico, a gente sabe que hoje é um projeto de lei, existe garantias de assinatura e sanção pelo presidente da República em junho, mas são garantias que a gente efetivamente não tem. Então, quando a gente não tem aquela garantia posta em lei, que inclusive dispõe sobre insalubridade ainda não foi sancionada. O que acontece? Você tem que levar para o Poder Judiciário aquela decisão. Não adianta você querer ficar discutindo. É lógico que o sindicato tem por obrigação, tem resultados positivos, mas não é sempre que ele faz essas reivindicações para as prefeituras e a prefeitura atende de forma liberal. Olha, não, de fato, os agentes têm direitos, estarei cumprindo a lei. A gente sabe que não é isso que acontece, né? Então, para verificar o teu caso especial, eu teria que estar vendo o fundamento do pedido, se o teu advogado usou o fundamento da lei. Existem artigos na lei também que você pode interpretar favorável ao interesse da gente. Não sei qual foi a defesa apresentada para a prefeitura, mas o resultado que eu tenho obtido em Jundiaí é favorável. Né? O caso dela, desculpa interromper, é o mesmo que o meu. Você também está com processo judicial? Também, porque, não, eu não estou com processo judicial porque eu estava esperando exatamente a visita, né, da doutora, esse momento, né? Porque eu quero, através da doutora, dar início nisso, porque eu já estou há 1 ano, foi dado baixa na minha carteira, eu passei no concurso, fui contratado de novo, tem 2 registros na minha carteira, no caso, certo? Um que deram baixa na carteira, que é o mesmo caso que a Rose. Aí registraram de novo, eu teria que estar recebendo o fundo de garantia da primeira baixa que foram dados na carteira. E já estou há 1 ano sem receber o fundo de garantia. Então, e até agora nada. E eles ficam enrolando. O mês que vem nós vamos pagar, o mês que vem nós vamos pagar. E vai indo. Mas, primeiro, eles têm que pagar por multa de 40%. Se vocês tinham outra característica que eu gostaria que vocês me explicitassem com relação ao contrato de trabalho. Quando vocês assinaram o termo de rescisão, vocês receberam todas as verbas trabalhistas? Não recebemos nada. Nada? Recebemos o que é adequado, lá o texto de férias. Não, o que é adequado Pegamos 1.000 e pouco de termos. Não. Então, a prefeitura ela tem um prazo para dispensa, para estar regularizando o pagamento, que é de 10 dias, se tiver aviso prévio, imediatamente, o aviso prévio é imediato. Então, além dos 40% do fundo de garantia que ela vai ter que pagar, ela também tem que pagar a multa, porque há 1 ano que ela não cumpre aquilo que diz a CLT. O contrato de vocês deveria ser regido pela CLT, Então. provavelmente. Né? Outra coisa que é importante.